Gravando. Alô, boa noite, nação. Como vai, nação? Bora fazer. Obrigado aqui por participarem de mais um Bora Fazer Talks. Esse, o Bora Fazer Talks de número 31, 31º Bora Fazer Talks, dos nossos eventos semanais. Hoje vamos receber aqui um membro da nação Bora Fazer e meu mentorado, do Igor dos Anjos, com o tema Design Sprint, como validar suas ideias. O Igor é só aqueles especialistas no tema só no Brasil. Acho que dá para falar que ele, com certeza, é um top 5 Master Design Sprint. Igor, bem-vindo e o palco é seu, meu querido amigo. Manda brasa aí no tema Design Sprint. Muito obrigado, Fernando. Primeiramente, agradecer aqui, mais uma vez, né, essa grande oportunidade que você traz para a gente. Falar de temas tão variados, né? Já chegou no 31, né, Fernando? Lembra daquele nosso bate-papo lá inicial, né, quando nós nos conhecemos? E você falou, Igor, já prepara um material aí que um dia você vai fazer lá uma palestra num clube que eu estou pensando, e já estamos aí no 31º, né? Como passar rápido. Isso Obrigado, aí. Fernando, aí por essa oportunidade. Boa noite a todos também aqui. É sempre um prazer estar com essa galera aqui, né, que entende tanto aí de inovação, que está sendo tão relevante aí para o ecossistema. Então, hoje, como o Fernando falou, vou trazer um pouquinho aí dessa metodologia. Não sei se todos vocês conhecem, já ouviram falar. A ideia aqui é trazer alguns exemplos práticos, né? E mostrar como que a gente pode utilizar o Design Sprint para validar as nossas ideias. Deixa eu já ir abrindo aqui a palestra, o slide, ele demora aqui um pouquinho para carregar. E vou dando uma introduçãozinha aqui para vocês. Igor, primeira pergunta básica. Quando que o conceito de Design Sprint foi criado e por quem? O conceito do Design Sprint foi criado em 2010 pelo designer Jake Knapp. Ele é especialista em design, ele trabalhou anteriormente em 2000, 2001, na Microsoft, em um projeto chamado Encarta. O projeto Encarta, quando a gente fala 2001, né, a gente não tinha tanto acesso à internet como hoje, era basicamente um projeto de colocar uma enciclopédia dentro de um CD. E o projeto demorou, né, a acontecer. Meados ali de 2005, aparece uma grande empresa que todos conhecem hoje, que é uma enciclopédia colaborativa, chamada Wikipedia. E essa empresa destrói todo o projeto ali da Microsoft, né, do Encarta, e o Jake Knapp ficou muito incomodado com isso, né, foi até o motivo dele pedir o desligamento lá da Microsoft, e ele vai para o Google, né, chega no Google, ele coordena, né, mais um projeto de design, que era do Google Hangouts, que é exatamente a ferramenta que a gente está usando aqui agora, o Google Meet, e ele percebe que também estava demorando, né? Então levava muito tempo entre desenvolvimento e lançamento. E aí Jake Knapp, ali em 2007, entre 2007 e 2010, ele começa a desenvolver um método ágil para não passar por esses problemas novamente. E aí surge, né? Ele, claro, pega ali vertentes ali, né? Hoje a gente pode dizer que o Design Sprint ele é derivado do Design Thinking, né? Então ele pegou o que existia de melhor ali, né, em 2010, né, em relação a métodos ágeis, traz tudo isso para um conceito muito mais rápido, né, e aí ele cria o Design Sprint dentro da Google. Aproximadamente ali 2013, por ali, ele vai para a Google Ventures, né, o projeto dá muito certo do Google, do Design Sprint. Ele vai para a Google Ventures, onde eles melhoram o método, na Google Ventures, o braço de capital de risco do Google. Em 2016 é lançado o livro, e aí se populariza, né, e virou o que é hoje aí o Design Sprint. Maravilha. Então, bora seguir. Queria agradecer a presença aqui também do Marco Atissani, nosso querido membro. Para quem não assistiu, o Marco Atissani fez um Bora Fazer Talks espetacular. Vale ver no nosso YouTube ou escutar no nosso Spotify. Transhumanismo. Foi espetacular. Não percam, só por favor. Igor, segue daí, querido. Eu estou tentando aqui compartilhar aqui a tela. Montei tudo antes, deu certo. Vai dar Aí certo. na hora do ao vivo acontece. Estou só Vai dar tentando certo compartilhar também. aqui, já deve estar carregando aí para vocês. Vai dar certo.
Outro Se não der certo, empreendedor. não tem problema. A gente vai sem slide mesmo. Agora acho que vai. Boa. Quer pôr em módulo apresentação? Isso, estou colocando aqui, deve estar carregando. Maravilha. Bom, Subiu. tá abrindo aí para vocês. É um bate-papo aqui, né? Vou colocar aqui o slide, Fernando, só para realmente não esquecer de falar nada, conteúdo bem legal aí, mas é um bate-papo. É mais para mim esse slide do que para vocês, tá? E Mas uma coisa legal, o que eu se vocês gosto, quiserem, né? Podem me interromper a qualquer momento, fazer perguntas, porque eu estou aqui me divertindo muito hoje. É um tema que eu adoro falar. Vamos em frente, pessoal. Então vamos lá, vamos entender hoje aí como validar as nossas ideias em apenas 5 dias, né? Parece uma loucura, né? 5 dias, tão pouco tempo. Vamos entender como é que funciona essa ferramenta. Então, primeiramente, boa noite a todos, né? Já tinha falado aqui com vocês. Antes da gente começar o conteúdo, eu gostaria de me apresentar aqui. Meu nome é Igor dos Anjos, atuo aí com inovação desde 2020, né? Utilizando ali métodos ágeis, principalmente o Design Sprint. Sou graduado em administração, pós-graduado em comunicação e marketing em mídias digitais, facilitador profissional de Design Sprint, né, como falei, desde 2020. Sou autor de um livro também, tem um livro publicado, que é o Mobilizando, foi publicado em 2019. E quando sobra tempo, ainda sou agente de inovação do Sebrae. Então, bastante coisa aí, mas é isso. Então, a gente está seguindo aí nessa jornada, né, aplicando aí o Design Sprint em diversos conceitos, grandes empresas, órgãos públicos. A gente vem aprendendo, né? Hoje faço parte da comunidade internacional, lá onde está o Jake Knapp, né? A comunidade internacional do Jake Knapp. Então, ali a gente debate semanalmente sobre o tema Design Sprint. Hoje, por exemplo, né, a gente está falando muito sobre inteligência artificial, como trazer a inteligência artificial para dentro do Design Sprint. E é legal, o Jake Knapp está lá. E o que eu faço basicamente hoje? Dentro desse viés ali de inovação que eu atuo dentro do Sebrae, né, eu estou lá na comunidade internacional de Design Sprint, entendo como eles aplicam lá no Vale do Silício, né, quando a gente pensa em inovação, tecnologia, eu acho que não tem lugar melhor no mundo do que o Vale do Silício, mas a realidade do empreendedor norte-americano é muito diferente da realidade do empreendedor, né, brasileiro. O que eu faço, então? Aprendo como eles aplicam, entendo, né, novos modelos de aplicação e trago para a realidade do empreendedor brasileiro. Com isso, né, eu dou o Fernando até que falou essa palavra, achei super interessante, essa brasilidade, né? Então eu trago essa brasilidade para o tema, né, para a metodologia. Então é muito legal. Então, basicamente, isso que eu venho fazendo aí desde 2020. Já atuei aí, né, aplicando o Design Sprint e ferramentas do Design Sprint em em quase 200 empresas, são 197 empresas, né, dentro desses 4 anos, basicamente 4 anos aí que eu estou atuando com o Design Sprint. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho aí o que a gente vai ver hoje, né? Então a ideia aqui é a gente atuar em 3 partes, né? Eu vou dividir aqui, vou trazer primeiro uma introdução para ficar fácil ali da gente entender hoje como é utilizado, né, o método tradicional de desenvolvimento e lançamento de ideias. Depois disso, vou trazer onde estão os problemas ali desse modelo tradicional e, ao final, vou trazer aqui para vocês um método adequado para resolver esse problema, que vocês já sabem que é o Design Sprint. Estando aqui, então, na introdução, né, uma história muito interessante. Não sei se já deu para vocês perceberem aqui, acho que ao longo da palestra vocês vão perceber que eu sou carioca, né? Acho que pelo sotaque já deve dar para perceber aí, puxando bastante aqui o X, né? Sempre que vou, Fernando, não sei se eu te contei essa história, né? Desde que eu vim morar aqui em São Paulo, que eu vou no açougue, o pessoal lá do açougue, já fiz amizade ali com eles, o pessoal do açougue chama todo mundo lá que está lá atrás, fala assim, vem cá ver o Carioca vai pedir 6 bistecas aqui, né? Então tem essa brincadeira. Daqui a pouco vocês vão perceber que eu sou carioca, pessoal. Então, quando eu resolvi vir, né, para São Paulo, a gente analisou bastante, né, alguns pontos aqui, né? Tipo, como é que é a relação à violência, né? Como é que é o custo de vida? E uma das coisas que foi muito relevante ali na nossa pesquisa, né, minha e da minha esposa, foi em relação ao trânsito. Então, a gente costuma ver muitas pesquisas como essas que estão aí na tela, relacionadas ao trânsito de São Paulo, né? Um trânsito super caótico, né? Aqui no interior, eu moro no interior hoje, aqui em Jundiaí, então aqui é bem tranquilo,
mas para as capitais, né, como grandes capitais do mundo, né, um trânsito muito caótico. A gente costuma ver notícias como essa que estão aí na tela. E esse dado aqui é super interessante, é muito legal. Aí quem quiser tirar um print, vocês vão ficar, vocês vão repensar muito a questão de trânsito aqui de São Paulo com esse cálculo. Esse cálculo mostra, esses dados, né, eles mostram para a gente que o paulistano ele costuma ficar aproximadamente de 2 a 3 horas por dia parado no trânsito. Olha que loucura. Trazendo isso para a semana, semanalmente, em média, o paulistano fica entre 10 e 15 horas. Trazendo isso para um ano, aproximadamente 750 horas, o paulistano fica parado no trânsito. Fazendo uma continha super básica aqui no próximo slide, dividindo 750 por 24, que é um dia, o paulistano fica aproximadamente um mês do ano parado no trânsito. Olha que loucura, né? Isso é um grande problema. E vocês podem estar pensando assim, Igor, pô, isso é um problema grave aqui de São Paulo, né? São Paulo deve ser uma das cidades com o maior trânsito do mundo. E a gente traz aqui, para vocês entenderem isso, não é, né? São Paulo está em 48ª posição. Então, para imaginar essas 3 primeiras ali, né, que é Londres, Chicago e Paris, como é que deve ser caótico esse trânsito? Então, é um grande problema mundial, né? É o trânsito nos grandes centros urbanos. É comum hoje em dia, né? Então, algo que precisa ser repensado. Então, o que esse problema de trânsito traz para nós, seres humanos? Traz ali muito desperdício de tempo, acidentes. Trouxe aqui esse mapa, né? Esse mapa aqui é bem legal, de palavras aqui. Atrasos, né? Então, tem que sair muito mais cedo, né? Isso traz ali isolamento social. Então, uma série de problemas ali que o trânsito acarreta nas nossas vidas. E aí vocês devem estar se perguntando, legal, Igor, mas é um problema comum de todo mundo. Como é que a gente resolve isso? Né? Eu não sei como resolver, mas ali em 2000, mais ou menos, 2001, esse carinha que está ali em cima, ali, esse jovem senhor que está ali na nossa direita, nessa tela, chamado Jim Kamen, ele pensou numa solução para revolucionar o meio de transporte. Ele pensou em um transporte único ali, porque ele não via necessidade de todas as pessoas, né? A maioria das pessoas iam dentro de um carro que dá para 4 pessoas, um veículo ali de quase 1 tonelada, né? Causando esse grande trânsito. Então, a ideia dele era fazer um veículo disruptivo, um pouco menor, né? Que funcionasse ali a energia solar. Então, era algo super novo para a época, né? Então, essa era a ideia de Jim Kamen para resolver esse grande problema. E aí, Jim Kamen tinha um desafio. Ele precisava passar por uma jornada para poder colocar essa ideia no mercado. Então, o primeiro estágio ali do Jim Kamen foi isso. Ele enxergou um grande problema e ele queria revolucionar os transportes, né? Depois disso, com essa ideia louca que ele teve ali, né, de fazer um veículo de 2 rodas, né, para uma pessoa, para andar ali em curtos, né, espaços ali, que às vezes não precisava a pessoa tirar o carro dela da garagem, né, para se deslocar poucos quilômetros, para ir da casa para o trabalho e voltar. O Segway, né, que era a ideia do Jim Kamen, ajudaria a resolver esse grande problema. Mas ele precisava primeiro, né, depois que ele teve a ideia, ele precisava desenvolver essa tecnologia. Essa tecnologia até então não existia. E aí ele precisou desenvolver essa tecnologia de alto equilíbrio, né, como era um veículo de 2 rodas, né, ele não podia cair, então ele tinha que ter um alto equilíbrio ali para ser fácil, né, a utilização. E também ele usar alguns sensores para que isso acontecesse, né, para que as pessoas não caíssem do veículo. Então ele teve que desenvolver todo esse processo. Depois disso, alguns anos depois, ele começou esse projeto em 90, na década de 90 ali, né, no começo da década de 90. 10 anos depois, 11 anos depois, ele lança o Segway no mercado. Então ele foi fazer todo aquele processo de lançamento, ele tinha um projeto muito ousado ali, que eu vou falar um pouquinho depois, a perspectiva de venda dele, mas ele fez o lançamento e no final ele teve as informações. Será que o Segway deu certo? O que vocês acham, né? Deu errado, né? A gente não vê ninguém andando hoje de Segway, né? A não ser, é claro, quando a gente vai no shopping, né? Tem lá os seguranças andando. Então, foi uma ideia que não é que ela tenha fracassado, né? Ela está sendo hoje pivotada, né? Nessa linguagem que a gente utiliza de startups, ela está sendo remodelada,
para outras utilizações. Então, hoje é muito costumeiro a gente ver lá no shopping o segurança andando, né? Aquele veículo ali, né? Meio estranho, meio futurista ali, parece desenho de ficção científica. Não deu muito certo. E essa nuvem de palavras que eu trouxe aqui também é para a gente ver alguns problemas, né, que depois que o Jim Cumming lançou, ele enfrentou no mercado. Ele foi tendo essas respostas depois que ele lançou o produto no mercado. Então, ali, a falta de aplicação clara, não tinha preocupação com a segurança. Será que isso é legal? Será que se vir um carro bater em mim, o que vai acontecer? Muita gente andando. Então, tiveram vários problemas ali relacionados, né, ao lançamento do Segway, que tornou o Segway um grande fracasso, né? Algo que viria para ser algo disruptivo, né? Resolver o problema de trânsito, foi um grande fracasso. E aqui na próxima tela é a expectativa e realidade, né? Jim Cumming tinha uma expectativa de venda de 10 mil unidades por semana. 2 anos depois do lançamento, ele não tinha conseguido vender 10 mil unidades. Então foi um grande fracasso. E por que eu contei essa história? Eu trouxe essa história para a gente entender esse passo a passo que o Jim Cumming passou ali nessa jornada para construção, desenvolvimento e lançamento. Ela é uma jornada muito comum. Então, primeiro passo, né, para a gente fixar aqui, eu vou trazer essa história novamente do Jim Cumming, aqui do Segway, e vou comparar com mais 2 soluções que não deram certo. Então, o Jim Cumming primeiro entendeu esse grande problema de trânsito. Depois ele foi desenvolver a tecnologia. 10 anos ele levou para desenvolver uma tecnologia. Ele levou mais 2 anos para lançar o Segway. E mais 2 anos para poder ter as respostas que ele precisava. E ele entendeu que foi um grande investimento em algo que não deu certo. Isso não é exclusividade de Jim Cumming. Aconteceu também com outro produto chamado TV 3D. Quem não lembra, lá em 2009, quando foi lançado o Avatar, né? Quem não lembra disso, né, nos cinemas? Foi um grande sucesso, né? Colocar aquele óculosão bacana, 3D, e assistir o filme Avatar, que revolucionou o mercado de cinema. As grandes montadoras ali de TV, né, a LG, Panasonic, enxergaram ali uma oportunidade. E a Panasonic pegou, né, várias tecnologias que já existiam e desenvolveu uma TV 3D e colocou para vender. E aí, né, todo esse desenvolvimento, ela precisou fazer também uma grande jogada de marketing, porque já existiam outras TVs 3D que não tinham dado certo, mas pegando esse boom ali do Avatar, né, a Panasonic fez uma grande sacada de marketing e um tempo depois também descobriu que não deu certo. Né? Hoje ninguém tem... Não sei se alguém aqui do Clube Bora Fazer tem TV. Se tiver, coloca aqui um íconezinho aqui embaixo desses, um emojizinho aqui, né, para mostrar que tem. Quem tiver, quem não tiver, tem. Ó, alguém ali falou que tem. Ó. Eu não conheço ninguém que tem. TV 3D, pessoal, TV 3D. Outro grande problema, né? Outro produto que passou por essa jornada, um produto do Google. Olha isso. O pessoal está botando a mãozinha para baixo, que não tem, né? Outro grande produto, né, que veio aí para revolucionar também o mercado, que teve uma grande expectativa ali do segmento, né, de inovação, foi o Google Glass, que era o óculosinho, né, digital do Google, onde prometia ali trazer hoje o que o Google faz no nosso celular, na lente do óculos. Olha que fantástico. Então, a ideia era muito legal, onde hoje, né, a gente, por exemplo, faz uma busca no Google, né, a gente quer localizar ali uma pizzaria, né, pizzaria próximo de mim, né, o Google traz ali, através do Google Meu Negócio, uma relação de empresas. A ideia do Google Glass era a gente ter o Google Meu Negócio na lente do nosso óculos. Então, a gente andando na calçada, a gente olhar para um determinado comércio, para uma determinada empresa, já veriam todas as informações daquela empresa na lente do nosso óculos. A gente saberia horário de funcionamento, veria o menu, né, uma série de funcionalidades ali dentro desse óculos. O Google quis aproveitar a oportunidade da realidade aumentada, que estava em ascensão na época. Então, o Google pegou, né, toda essa tecnologia e foi desenvolver a tecnologia do Google Glass. O Google levou 6 anos para desenvolver essa tecnologia e lançou no mercado em 2013. Fez um lançamento precoce. E ali foi o erro do Google. E, ao final, o Google também descobriu que a ideia não deu certo.
Então, olha que loucura, né? Eu quero que vocês memorizem esse passo a passo para a gente poder avançar aqui para o próximo estágio aqui da nossa apresentação. Então, vamos pensar nisso, né? Esse é um modelo tradicional. Lançamento, ideia, desenvolvimento, lançamento e dados. Vamos partir agora para o próximo capítulo aqui da nossa... Igor, eu posso fazer uma parte aqui? Claro. Eu estou gostando muito só dessa história, porque mostra aqui a visão só distorcida que muitos empreendedores têm e não sabem a diferença do ideal versus o idealizado. No meu ponto de vista, o Segway foi um sucesso, não foi um fracasso, é um mega produto, mas eles fizeram o processo de validação para atingir o idealizado, um mercado que não era só capaz de ser atingível. E você que conhece as mesmas metodologias, sabe que no meu processo de criar o Product Market Fit, que é a colocação só do produto no mercado, nós validamos o público, o modelo de receita, o modelo de canal de vendas e modelo só de negócios. E eles estavam pensando num modelo de público que simplesmente não existia, né? Se eles tivessem só virado o viés, talvez o sucesso, o projeto na cabeça deles tivesse tido um sucesso e teria vendido muito mais de 10 mil, meu parte. Não, com certeza, Fernando, concordo plenamente com você, e assim, eu trouxe esses três, acho que nos três aqui aconteceu isso, né, de você colocar uma solução no mercado e depois correr atrás do público-alvo, né, basicamente isso, ou idealizar um público-alvo que não vai atender, né, essa expectativa de venda. A gente vai falar um pouquinho mais aqui sobre, né, nesse outro capítulo sobre isso, né, mas deixa eu, já que você puxou aqui, vou trazer aqui algo interessante, né, e queria até a tua opinião sobre isso. Geralmente, as grandes ideias, né, as ideias de negócio, elas surgem de algo que a pessoa gosta muito de fazer, né? E aí, por exemplo, né, eu sou apaixonado por cozinha, eu adoro cozinhar, faço uma pizza muito boa, olha lá, a Josi está concordando. Mas ela não conta, né? Ela vai falar que é boa, né, Fernando? Mas, por exemplo, eu faço uma boa pizza, não quer dizer que por isso eu tenha que abrir uma pizzaria. Eu posso saber fazer uma pizza para dentro da minha casa, né? Mas eu não entendo de processo, eu não entendo de marketing, eu não entendo de negócio. Então, o risco do negócio dar errado é muito grande. E aí, acompanhando aqui, né, essas empresas que eu acompanho do Sebrae, muitas pessoas começam assim, e elas têm um dinheiro limitado, e muitas das vezes é o dinheiro da vida dela, né? A pessoa às vezes trabalhou e tem ali a aposentadoria dela, ou ela recebeu ali uma herança, né? E tem aquele dinheiro, e ela quer investir em algo que ela gosta, mas sem fazer uma pesquisa aprofundada para entender se realmente o mercado vai aderir a essa ideia dela. Né? Muitas ideias surgem quando a gente está ali no restaurante, né? Conversando com amigos, a gente pega ali o guardanapo e fala, cara, tive uma ideia aqui, vou anotar e vamos embora fazer junto, né? Então, existe muito isso, né? E queria saber o que você acha sobre isso, Fernando. Eu acho que você é um ótimo design sprint master. E a Josi deve adorar sua pizza, vamos parar por aí. Vamos embora. Então, vamos seguindo. Então, para a gente passar aqui para o próximo bloco, essa frase aqui interessante do Jake Knapp, né, autor do Igor, queria só lembrar aqui, o seu comentário tem tudo a ver com o livro que a gente comentou semana passada na mentoria, o mito do empreendedor do Michael Gerber, que diz ali que nós somos todos, na média, só 10% empreendedores, 20% administrativo-financeiros e 30% técnicos. E é exatamente o que você falou, né? O cara, ele adora fazer pizza e faz isso muito bem, e de repente só resolve abrir uma pizzaria quando não era melhor estar cozinhando em casa só para os amigos, porque teu negócio para dar certo, você tem que ser muito mais empreendedor administrativo financeiro do que técnico em algo, né? Exato. E é exatamente isso que a gente vai ver aqui no próximo estágio, né? Onde estão os problemas dessa jornada, né? A gente vai identificar isso. Para a gente passar, né, falando ainda aqui sobre o método, né, tradicional, Jake Knapp traz para a gente aqui essa frase que é super interessante. Essa frase está no livro. Boas ideias são difíceis de serem encontradas.
e até as melhores enfrentam um caminho de incerteza para o sucesso no mundo real. Então, a gente ouve muito isso, né, Fernando? Nesse segmento de startups, né? As startups, elas caminham num mundo de incerteza, e a gente precisa minimizar esse risco. Vamos entender agora, para a gente poder minimizar, onde estão aí os pontos de atenção nesse modelo tradicional. Então, o modelo tradicional, para a gente lembrar, fazer aqui um overview, né? É basicamente quando a gente vai lançar alguma coisa, o primeiro passo é a ideia, né? Então, vou trazer aqui para algo bem físico aqui, né? A gente já deu a ideia aqui da pizzaria, mas vamos supor que a gente está caminhando no nosso bairro e a gente percebe que toda vez que a gente quer tomar um café, né, comprar um pãozinho, a gente precisa ir no bairro vizinho. Opa, não tem uma padaria aqui no meu bairro. Cara, vou abrir uma padaria, né? As ideias surgem assim, né? Pô, vou abrir uma padaria para atender aqui o meu bairro. Primeiro passo, a ideia. Essa ideia ela vai crescendo na gente e a gente realmente cisma ali de fazer, sem muito estudo aprofundado. A gente vai lá alugar um espaço ou comprar um espaço, comprar maquinário, né? A gente vai pegar ali empréstimo no banco para comprar o maquinário, insumo, né? Para colocar as gôndolas ali, né? Da padaria, os produtos, deixar a padaria linda. E aí, depois que está tudo pronto, né? A gente gastou aquela grana que a gente nem tinha, a gente vai ter que lançar. A gente tem que agora, olha, minha padaria está pronta, vou colocar ela agora aqui. Eu tenho que trazer as pessoas aqui do bairro, né? As pessoas do bairro têm que saber que essa padaria está pronta aqui agora. Agora a gente tem uma bela padaria aqui no bairro. Vou fazer ali campanhas de marketing, publicidade, né? Eu tenho que alcançar o meu consumidor e trazer o meu consumidor para dentro da minha padaria. Então vamos lançar essa ideia. Só depois a gente vai perceber que a nossa padaria não deu certo. Né? Ah, ninguém está vindo aqui, meus pães não estão dando certo, eu não sabia como é que funcionava isso. E a gente vai entender lá no final, né? No quarto passo ali da nossa jornada. Então, os pontos, a gente precisa aqui entender nessa jornada que para sonhar a gente não paga nada. E para receber feedback, não paga nada ou muito pouco. Onde estão os pontos de atenção aqui? Os pontos de atenção são os pontos 2 e 3, desenvolvimento e lançamento. É aqui que a gente precisa prestar atenção. Por quê? Primeiro passo, é ali que a gente coloca dinheiro. Então, existe uma estatística do Sebrae que mostra para a gente, né, aquele que eu tinha falado, né, daquele dinheiro da nossa vida, né, o dinheiro que a gente tem ali, que a gente coloca no negócio. Então, o dinheiro inicial ali, né, do negócio, a verba inicial do negócio, aproximadamente, segundo estatísticas do Sebrae, 80% a 90% vão nessas duas etapas. Então, olha que perigo que está aqui, né? A gente vai colocar dinheiro em algo que a gente não sabe se vai dar certo. E aí faz um negócio super legal e não tem fluxo de caixa para fazer dar certo, né, Igor? Depois não tem, não aguenta, né? Não tem ali um capital de giro, né? Gasta tudo, então sem conhecimento prévio. A gente coloca 80% a 90% nesse negócio. Outro ponto de atenção é o tempo, né? O tempo que leva. Para a gente dar essa volta toda, né? Eu vou trazer depois essa estatística que está aqui embaixo, vou falar ela novamente no final. Mas estatísticas mostram que desde que surge a ideia, até a gente dar toda essa volta e chegar nos insights, né, nos dados, leva aproximadamente 1 ano, tá? Quando corre ali, quando dá tudo certo. Algumas empresas levam 2 anos, estatísticas do Sebrae. E cada 5 empresas que abrem, uma não dá nem essa volta. Então, ela morre no meio do caminho. Essa estatística do Sebrae é muito preocupante, porque cada 5 empresas que abrem aqui no Brasil, uma fecha em menos de 1 ano. Então, a gente coloca ali, emprega o nosso dinheiro, coloca o dinheiro, emprega tempo, e a gente não sabe nem se a ideia vai dar certo, porque a gente não chega nem na parte dos dados. No meio do caminho, a gente não tem fôlego, é exatamente o que o Fernando estava falando. Como a gente coloca uma verba muito grande nessa etapa, a gente não tem fôlego para aguentar até o final, e a gente não consegue nem entender ali os insights. Então, é muito triste isso, a gente precisa se preocupar, né, nesses 2 pontos, ponto 2 e ponto 3. Ah, legal, Igor. Então, a gente já sabe que o ponto é esse. Como é que a gente faz para resolver? Agora é o momento que todo mundo aqui da palestra vai achar que o carioca é maluco. Mas a ideia para resolver aqui é a gente pegar uma máquina do tempo e pular do ponto 1 direto para o ponto 4. Fácil, né? Como que a gente faz isso? Com um método estruturado. Em 5 dias é possível a gente passar do ponto 1 direto para o ponto 4. Aí eu trouxe aqui para a gente passar para o próximo capítulo e entender o método que faz isso, mais uma frase interessante aqui do Jake Knapp para a gente poder pensar. As startups podem ser transportadas para o futuro e ver o produto final, né,
e as reações dos clientes antes de fechar compromissos dispendiosos, ou seja, gastar dinheiro e dedicar tempo. Dá para fazer isso em 5 dias. E agora a gente fez toda essa introdução e a gente entra aqui um pouco mais aprofundado no Design Sprint, né? O Design Sprint ele ajuda exatamente para isso, ele ajuda exatamente a resolver esse problema. Ele existe para isso, para pular do ponto 1 para o ponto 4 em apenas 5 dias. Como expliquei lá na frente, né? É um método que surgiu dentro do Google em 2010, por esse cara aqui que eu admiro tanto, né? Uma das pessoas que eu mais admiro. Ele talvez seja a terceira pessoa que eu mais admiro. A primeira é minha esposa, a segunda é o Fernando Seabra, o terceiro é o Jake Knapp. Tem que falar isso, ele é meu mentor, né, pessoal? Então tem que puxar aqui. Mas Jake Knapp é um cara que eu admiro muito, cara muito inteligente, assim, ele trabalhou muito bem, né, dentro dessa metodologia, ele trouxe várias metodologias ágeis, compilou ali uma ferramenta, que eu vou trazer o passo a passo e falar um pouco sobre essas ferramentas aqui nesse bloco. Então hoje, via de regra, né, como eu tinha explicado lá na frente, o Design Sprint ele nasce ali em 2010, ele é pivotado, né, ele é melhorado no Google Ventures ali por volta de 2013, 2014, e 2016 ele surge, né, ele é lançado como livro e ele é popularizado em todo o mundo. O Google Ventures, pessoal, é o braço de capital de risco do Google, lá no Vale do Silício. O que é isso? Né, o braço de capital de risco é o braço de investimento do Google. Então, vamos imaginar quantas ideias, quantas startups ali não chegam diariamente para o Google querendo dinheiro do Google, né? O Google ele precisava ter um método para entender isso, né? Para poder filtrar essas ideias, essas startups e ser mais assertivo nas suas tomadas de decisão. Então, ele precisava entender numa velocidade muito grande qual startup não fazia sentido, né, receber um investimento do Google. Qual startup era uma ideia muito legal, mas ainda estava ali em processo de desenvolvimento. Eles precisavam trazer para dentro do hub de inovação deles e melhorar essa ideia. Ou quais ideias já estavam prontas mesmo para receber, né, um aporte financeiro e quanto, né, o Google poderia investir ou valeria a pena para o Google investir. Então, hoje, por via de regra, todas as ideias, startups que chegam no Vale do Silício passam pelo processo do Design Sprint para serem filtradas ali inicialmente pelo Google. Então, é muito legal aí, é usada hoje, né, principalmente lá no Google Ventures, mas amplamente utilizada em várias empresas de tecnologia no mundo, grandes startups. E hoje, o meu maior objetivo, né, o meu objetivo de vida, né, basicamente, profissional, é disseminar o conhecimento do Design Sprint, fazer com que mais pessoas utilizem, né? Por isso eu estou aqui hoje nessa palestra a convite do Fernando Seabra, para trazer esse conceito para vocês, né? Para quem não conhece, né, eu gostaria muito que vocês começassem a utilizar, porque é uma ferramenta muito ágil e muito efetiva. Vamos lá, vamos então colocar a mão na massa, que é o livro, né? Estamos falando um pouquinho do livro, que está aqui também, né? O livro surgiu aí em 2016. Vamos lá? Hoje, né, para poder me ajudar com esse objetivo, né, além de eu fazer parte da comunidade internacional, eu também sou proprietário do site oficial aqui do Brasil, né, o www.designsprint.com.br. Então, lá está todo o conteúdo gratuito. Aproveitem lá, porque a gente está mudando ali o nosso projeto. A gente vai deixar isso em um ambiente fechado. Então, já estou trazendo aqui de antemão para vocês. Deem uma olhada lá hoje ainda, né, no site, que está lá todo o conteúdo, desde o momento da organização até toda a execução. Então, www.designsprint.com.br. Ó, a Josi colocou aí no chat para vocês. E vamos lá, vamos falar sobre os 5 dias agora, né, Igor? Como são os 5 dias? Então, ele é dividido, né, ali em dia de semana mesmo, né? Então, o Design Sprint, ele precisa acontecer sem pausas, né? Então, Igor, pô, dá para eu fazer um dia na segunda, na outra segunda, o outro dia? O ideal é que a gente jogue, né, ali o nosso sistema límbico ao nosso favor. O ser humano é bem procrastinador na grande maioria, né? Então, a gente sempre deixa tudo para depois. Mas quando está no prazo apertado para resolver alguma coisa, a gente vai lá e executa, né? Então, é muito legal esse processo, ali, esse pensamento do Jake Knapp de usar essa procrastinação a nosso favor. Na maioria das vezes, a gente executa muito rápido e com excelência ali em pouco espaço de tempo. Então, o ideal é que o Design Sprint aconteça em 5 dias ininterruptos ali.
Primeiro dia é focado em mapeamento. A gente vai detalhar, tá? Eu vou entrar em cada um deles ali rapidinho para a gente entender. Mas o primeiro dia é o mapeamento. A gente vai entender quem são os usuários, o que a nossa solução ali ela resolve e quais são os pontos de contato desse usuário com a nossa solução. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. O segundo dia a gente vai esboçar soluções, né? A gente vai trazer melhorias de solução. O terceiro dia a gente vai decidir qual dessas soluções tem mais chance de sucesso no mercado e vai fazer um storyboard, a gente vai falar sobre isso. O quinto dia é dedicado a construir um protótipo, que ali está a chave do sucesso do Design Sprint. E no último dia, no quinto dia, a gente testa esse protótipo com 5 usuários reais. Vamos lá. Então, vou trazer aqui os 5 dias, né, efetivamente, e trazendo aqui essas fotos, né, de um dos últimos Design Sprints aqui, né, de um dos últimos workshops que eu fiz, para a gente ilustrar aqui como são os dias, né? Bem legal trazer as fotos aqui para a gente saber como que funciona. É claro que, né, vou aqui manter em sigilo, né, a empresa, que a ideia é uma startup que ainda não está no mercado, mas dá para a gente ver bem aqui como que foi construído aí, né, os passos aqui da solução. Primeiro dia, mapeamento. Essa segunda foto que está ali, né, ela mostra lá o nosso quadro de mapeamento, onde na esquerda a gente determina quem são os atores, né? Então, vamos falar de atores mesmo, né? Que, na verdade, é o nosso público-alvo, a nossa persona. Dentro de uma história, então vamos pensar que a gente está construindo uma história mesmo, por isso que eu falo atores. A gente vai definir quem é o nosso ator principal. O ator principal, por exemplo, do iFood, é o cliente final, é quem paga a conta, né? Quem compra lá o produto. Então, o ator principal do iFood é o cliente final. Mas vocês podem perceber que dentro dessa história tem outros atores, os atores secundários, que pode ser ali os entregadores, o mercado, o restaurante, né? Existem vários atores secundários. Então, o primeiro momento do Design Sprint, a gente vai detalhar quem são esses atores. Segundo passo, detalhar o que a nossa solução resolve nessa história. Qual é o final da história, né? Como que esse filme acaba? A gente vai detalhar na direita o que é a nossa solução. Fica muito mais fácil fazer dessa maneira, quando a gente tem essas duas pontas, para entender quais são os pontos de contato no meio do caminho, né? Então, qual é a jornada do usuário até chegar na solução final? Então, basicamente, na parte da manhã da segunda-feira, a gente detalha isso. Quem são os atores, qual é a nossa solução, quais são os pontos de contato deles até chegar na solução. A parte da tarde, a gente traz alguns especialistas de fora da nossa equipe, né? É importante falar que o Design Sprint ele é voltado para equipes multidisciplinares, né? Uma startup, né, que tem ali uma equipe enxuta, ela vai para dentro de uma sala, né, executar o Design Sprint em 5 dias, e pode ser que dentro dessa equipe não tenha o conhecimento técnico que a equipe precisa. Então, a gente convida para vir falar com a gente na parte da tarde da segunda-feira alguns especialistas. Por exemplo, Fernando Seabra seria um cara fantástico para trazer para falar sobre inovação, métodos ágeis ali, métodos, né? Então, é um cara legal. A gente pode trazer alguém de finanças, a gente pode trazer alguém mais técnico, né, de desenvolvimento de software, no caso de um aplicativo, de um software. Então, a gente vai trazer especialistas externos para bater um papo com a gente na parte da tarde. Isso ajuda a gente a fazer algumas anotações e preencher essas histórias ali com informações que a equipe não tinha inicialmente. Depois disso, fica muito claro esse mapa e ali a gente aponta um alvo. Qual desses pontos ali de contato é o ponto principal que a gente precisa focar nesses 5 dias do Design Sprint? Então, o primeiro dia é basicamente para isso, construir o mapa e apontar um alvo. A gente volta na terça-feira, deixa eu passar aqui a tela, a gente vai para terça-feira agora, onde a gente vai mapear, ou a gente, na verdade, vai esboçar soluções. Então, baseado no conhecimento de cada membro da equipe e com todos os dados que foram mapeados no primeiro dia, a gente vai começar a rascunhar mesmo, desenhar ali a tela de um aplicativo, como que a gente imagina, a tela de um site. A gente vai desenhar, por exemplo, no caso de um produto físico, algo que está aqui na minha mão, um copo diferentão ali, como que a gente visualiza esse copo, como seria a funcionalidade dele, né? Então, a gente vai desenhar mesmo. E o legal do Design Sprint, que o método dele é muito estruturado, e ele funciona de uma maneira que ele dá voz a todos. Imagina que a gente vai para uma sala dessa de Design Sprint, junto com o Fernando Seabra, que é um cara que tem uma vivência de mercado muito grande, é um cara que tem uma experiência muito bacana, né? Um comunicador nato. Se ele começar a vender a ideia dele, né? Ele começar a desenhar, e vai falando, pessoal, eu estou fazendo isso porque aprendi na escola de Peter Drucker que esse aqui é o melhor caminho.
Cara, com certeza a gente vai na ideia do Fernando, né? Ele vai vender a ideia dele. Então, todo esse passo a passo que a gente faz na terça-feira, a gente faz em silêncio. Ninguém vai ver o que o outro está fazendo. Por quê? Porque pode ser que o Fernando Seabra ele seja o mais extrovertido ali, o maior vendedor ali da turma, e ele vai vender o peixe dele, vai todo mundo na ideia dele. E pode ter o Igor, que é o cara mais caladão, mais introvertido, que está desenhando ali a ideia, que não vai se comunicar bem, mas a ideia dele é a melhor. Então, olha que fantástico que o Design Sprint traz, né? É isso que o Jake Knapp chama no livro de dar voz a todos. Então, a gente vai construir, né, essa solução individual para trazer resultados para a equipe. Então, a gente vai fazer toda essa construção individual na terça-feira, sem ninguém ver o que o outro está fazendo. E fica ali secreto mesmo, ninguém vai ver. A gente vai embora para casa, volta na quarta-feira. Aí sim é o primeiro momento onde a gente vai ver todas as soluções. A gente vai colar esses esboços na parede e a primeira atividade da quarta-feira é chamada de museu de arte. Porque é como um museu de arte mesmo, a gente vai parar em silêncio para não contaminar a decisão do outro, né? A gente não vai falar nada, a gente vai observar como se tivesse um museu mesmo. Poxa, esse ponto aqui me chamou a atenção, olha, isso aqui eu não tinha pensado, isso aqui é fantástico. Isso mentalmente. Depois a gente vem numa série de votações estruturadas, a gente vai fazer votações ali com umas bolinhas de papel, né, que a gente tem umas bolinhas redondas ali, umas bolinhas de adesivas, né, onde a gente vai colando ali e vai construindo um mapa de calor ao longo da jornada. No final da tarde, né, no final do dia, na verdade, né, antes da gente sair para o almoço, a gente já sai com uma das soluções escolhidas. A gente vai votar e vai decidir, baseado no conhecimento da equipe, qual desses esboços tem mais chance de sucesso. A gente sai com esse esboço definido na parte da manhã. A parte da tarde, com esse esboço definido, a gente vai construir o que a gente chama de storyboard. A gente vai desenhar, basicamente, um rascunho final do nosso projeto. O storyboard hoje é muito utilizado no segmento de cinema, né? Hollywood usa muito, onde os profissionais eles desenham basicamente todas as telas do filme, para quando começar a gravar, a gente já ter um mapa, a gente ter um guia e saber o que vai acontecer agora nessa cena, né? Com isso, a gente evita o desperdício de tempo. Então, a gente tem ali toda a jornada mapeada. A parte da tarde, ela é dedicada a desenhar o storyboard. Espera aí que está passando. Quinta-feira, ó, esse é o storyboard. Aqui na quinta-feira, a gente constrói o protótipo. Então, a gente vai pegar aquele storyboard que foi construído, vai trazer para a quinta-feira, para a gente poder desenhar realmente ali, né? Aí a gente vai desenhar mesmo as telas ali, então a gente já utiliza... Ó, deixa eu voltar aqui, ó. Olha que legal, ó. A última tela ali é o storyboard desenhado à mão. Na quinta-feira, a gente vem com esse storyboard e transforma ele numa simulação digital. Existem várias ferramentas que fazem isso. A que eu utilizo chama-se Figma, mas existem várias aí. Eu não queria trazer aqui uma ferramenta, mas o Figma é uma das mais funcionais e aqui eu me adaptei melhor, tá? Então, existem várias. Inclusive, aqui no programa do Sebrae, a gente pega ali equipes que às vezes não têm muito conhecimento técnico. Aí, Figma é vida. Muito bom. Quem não tem esse conhecimento técnico do Figma, de uma ferramenta mais avançada, dá para usar facilmente uma ferramenta que a gente está utilizando aqui agora. A gente pode utilizar o PowerPoint, por exemplo. Então, a gente consegue se adaptar para desenhar as telas, né? Não vai ser por conta de falta de conhecimento técnico que a gente não vai fazer o protótipo. Tá? Existem várias soluções, tá, que a gente traz ali, né, nos cursos, né, nos workshops de Design Sprint, várias soluções para a gente prototipar de uma maneira facilitada. Com esse protótipo construído no final do dia da quinta-feira, a gente monta ali um script, né, para entrevistas e a gente seleciona um membro da equipe para entrevistar, para fazer as entrevistas de sexta-feira. Vamos pular para sexta-feira que eu vou explicar o que vai acontecer. Então, a gente vai ter um protótipo navegável, basicamente, da nossa solução, da nossa ideia, ou um protótipo mesmo físico, né, para ser testado na sexta-feira. E vocês lembram lá que na segunda a gente pensou nos atores ali, no ator principal, atores secundários. Ao longo da semana, a gente vem convidando 5 pessoas desse público-alvo ideal para testar esse protótipo na sexta-feira. Então, a gente divide ali o dia em 5 entrevistas
e a gente convida, né, ao longo da semana, 5 pessoas para virem testar. E eu sei que vocês devem estar pensando, Igor, pô, mas 5 pessoas é o ideal para a gente entender se o nosso negócio vai fazer sentido no mercado ou não. E aí sim, aqui dentro do livro e na nossa metodologia, existe um estudo, né, do pai da usabilidade, né, que ele traz ali, esqueci agora, fugiu o nome dele. Lembra, Fernando? Fugiu o nome dele. Bom, daqui a pouco eu lembro. Daqui a pouco eu puxo aqui da memória, que eu estou focado aqui em passar isso para vocês. Oi? Como? Jacob Nielsen, a voz da consciência lembrou aqui. Jacob Nielsen. Jacob Nielsen tem um estudo, ele é um dos maiores, né, profissionais de usabilidade da história. Então, ele pega ali alguns dos testes de usabilidade que ele tinha feito para trás. Então, ele pega testes de usabilidade com 5 pessoas, 10 pessoas, 500 pessoas, 1.000 pessoas, e ele entende que, a partir do 5º elemento, o esforço que ele fazia era muito grande para o resultado mudar muito pouco. Então, para a gente poder trazer esse estudo de Jacob Nielsen para dentro do método do Design Sprint, 5 pessoas resolvem o nosso problema. Com 5 pessoas, a gente consegue ter os padrões que a gente precisa para entender se a nossa ideia, né, vai fazer sentido no mercado ou não. Então, é muito interessante e, por isso, esse método é tão estruturado e funciona muito bem. Oi, Fernando. Achei muito importante a gente determinar esse número 5, né, que isso é totalmente estatístico, né? E queria compartilhar um estudo que eu tive acesso ontem, um vídeo que eu vi, que diz o seguinte, se chama Dilema da Secretária. E a questão é, um executivo tinha que contratar uma secretária nova, é uma situação hipotética, né? E 100 eram as pessoas para serem entrevistadas. E sempre que a gente está numa situação de ter que escolher alguém, a mesma coisa que quem sai para comprar uma casa, um apartamento, putz, quando eu vou descobrir o ideal? Não, só vou ter mais uma. E o número mágico que se descobriu só estaticamente é para você ter certeza que dali para frente não tem nada que satisfaça uma opção só melhor do que a opção escolhida até aquele momento, 37%. Olha, fantástico. Então, se você tem 150 opções, você vai até 37%, que dali para frente, do ponto de vista estatístico, só não teria nada muito melhor que valesse a pena o esforço de entrevistar os 100%, que é exatamente o que você quis dizer com 5%. Exato, exato. Exatamente, né? O Jacob Nielsen é um dos maiores estatísticos, né, da história aí, e ele traz exatamente isso, Fernando. A partir do 5º elemento ali, né, ou seja, de repente, né, eu não sei estatisticamente, né, no percentual disso, mas a partir do 5º elemento, 5 pessoas já traz as respostas que a gente precisa. Porque o que a gente faz aqui? A gente identifica padrões. Esse design sprint, esse processo, né, que está aqui ilustrado por essas fotos, no último dia, a equipe descobriu que não fazia sentido, ela não tinha viabilidade financeira para fazer essa ideia ir para o mercado. Então, foi assim, muito legal essa vivência ali, né, desse design sprint, porque foi muito legal, explodiu assim na tela, né? A gente faz ali, a gente monta um quadrante, né, dentro da sala, e a equipe está dentro da sala do Design Sprint, observando os entrevistados que estão em outra sala. A gente monta lá toda a estrutura, a gente coloca câmera, né, microfone, a gente está ouvindo e vendo ele sendo testado em outra sala, e a gente vai tendo as nossas impressões, né, e tomando nota disso. Tudo estruturado ali. E foi batendo, assim, cara, o valor, né, de quanto o profissional ganhava no final. E a margem era muito pequena. Era muito pequena, assim, a gente estava pensando, pô, se a margem deles de lucro é essa, quanto vai sobrar para a nossa ferramenta? E foi batendo, na terceira a gente já viu, cara, não tem viabilidade financeira. Então, a partir do 5º elemento, a gente consegue descobrir, né, esses padrões e identificar. A nossa ideia, ela é legal e pô, dá para a gente já realmente construir a ferramenta, colocá-la no mercado? Ou a nossa ideia precisa de uma lapidação, né, ou de uma pivotagem? Ou a nossa ideia não faz sentido no mercado, né? Então não vamos colocar nosso dinheiro e tempo nela. Exatamente essa maior sacada do Design Sprint, né? Vou trazer essa última frase aqui do Jake Knapp, que traduz muito bem isso.
todo esse processo, ele é muito importante. E até quando dá errado no último dia, né, quando a gente descobre que a nossa ideia não faz sentido nenhum, é muito bom. Por quê? Porque a gente não vai empregar dinheiro e dedicar tempo em algo que não vai fazer sucesso no mercado, né? Então, muito legal. O Fernando trouxe isso um dia na mentoria, ele falou com uma das mentoradas que ela tem uma empresa, e o Fernando falou, pô, a gente tem que avaliar o teu negócio, de repente vale mais a pena você vender, colocar esse dinheiro em uma aplicação e você passar mais tempo com a tua família. E é exatamente isso, né? Às vezes a gente vai pegar aquela grana, que é a grana da nossa vida, vai colocar um tempão ali no negócio e não vai fazer sentido nenhum no mercado. A gente não vai ter cliente, vai só jogar dinheiro fora e desperdiçar o nosso tempo, que é o nosso bem mais precioso. E aqui eu encerro essa parte teórica aí do Design Sprint. Vou abrir agora para a gente tirar dúvidas aqui, quem tiver dúvidas, quem quiser bater um papo. É essa metodologia, né? Deixa eu passar aqui, acho que tem mais uma tela. Não li aqui a frase, mas é basicamente isso, né? A gente, até quando dá errado, né, o Design Sprint, ele é bom. Então a gente vai descobrir em 5 dias, né, vai fazer sentido no mercado ou não. Deixo aqui os meus contatos, né? Muito fácil ali. Se você anotar só o meu e-mail, você consegue me encontrar em todos os canais ali, né? Meu nome é Igor dos Anjos, então tá ali bem no meio. O site é o igordosanjos.com.br, e-mail contato@igordosanjos, e o meu Instagram, que eu vou pedir, se vocês puderem, quem ainda não me segue, que é aqui do Clube Bora Fazer, me seguir lá, que é o @igordosanjos. Então tá aqui condensado aqui todos os canais, só no meu e-mail ali vocês conseguem me achar. Legal, pessoal. Vou deixar a tela aqui aberta mais um pouquinho, Fernando, mas vou abrir aí, se tiver tempo ainda, a galera quiser fazer uma pergunta. Sim. Vamos abrir aqui para perguntas. Se quiser baixar a tela para as pessoas, para todo mundo ver todo mundo. Tá. E meu primeiro comentário sobre a metodologia Design Sprint, que eu sou fã, e foi por causa da metodologia que eu comecei a te seguir, e um dia eu falei, acho que eu te falei já, um dia eu vou chamar esse cara para falar lá no Talks, porque ele manja não é à toa que a gente está aqui juntos. Legal. Meu primeiro só comentário é falar o seguinte, hoje eu que lido aí com centenas e centenas de empreendedores, eu vejo que cada vez mais um fator determinante entre o que vai dar certo e o que vai dar errado não é necessariamente o produto, não é o serviço, mas é a coragem que o empreendedor tem, e principalmente a coragem de ver o quão rápido ele está certo ou errado. E tem muito empreendedor que passa batido nas metodologias ágeis que eu crio e numa metodologia renomada, extremamente só validada só como Design Sprint, uma vez que eles querem viver o idealizado, não o ideal, como eu já falei antes. Você tem que ter muita coragem para fazer um Design Sprint, para descobrir rapidamente que você está no caminho errado. Gente, mas é muito rápido e muito barato você descobrir tão rápido assim, em vez de, às vezes, só dedicar meses, anos e talvez as suas economias, a sua casa, a sua vida familiar, a sua vida emocional, né? Então, quem tem coragem, vivam o Design Sprint no dia a dia dos seus negócios. Prazer enorme ter aqui com a gente o nosso embaixador Reginaldo José Schollenberg. Fala, Regi. Tudo bem? Tudo bem, Fernando? Tudo bem para todo mundo? Realmente, eu acho que uma das essências, Fernando, e o Igor trouxe muito bem, é você descobrir rápido que você está no caminho errado. Essa é o grande tchan das coisas, porque eu vejo muita gente sendo teimosa no seu empreendimento, né? O cara até já sabe que não está dando certo, mas ele não se entrega. Ele quer ir para a batalha, ele quer mostrar para o mundo que ele está certo. Então, a metodologia é fantástica, eu já conheci o Design Sprint, eu acho que ficou... Igor, parabéns, muito bem explicado, muito bem resumido aqui nessa 1 hora. Parabéns. Obrigado, Reginaldo. Prazer. É muito legal. Depois a gente tem que marcar o podcast, hein, Reginaldo? Depois a gente vai ver lá, hein? Quero participar lá com você. Beleza. Legal. Complementando aqui o que o Reginaldo falou, né, sobre descobrir rápido, né? Existe uma frase muito clássica do ecossistema de startups, que é o R rápido para errar barato. Ela está até no livro do Eric Ries, né, do Lean Startup. E é isso, a gente precisa descobrir rápido. E aí, trazendo mais 2 exemplos ali, em cima disso que o Reginaldo falou, que as pessoas, às vezes, elas sabem que vai dar errado, mas por algum motivo elas querem continuar. Por quê? Porque elas estão apaixonadas pela ideia. Geralmente lá, né, a gente falou lá atrás, no começo aqui da apresentação, que essas ideias elas surgem em cima da paixão da pessoa. A pessoa gosta muito de fazer aquilo.
Esse exemplo desse workshop de Design Sprint que eu fiz, que eu trouxe as fotos aqui para vocês, tem 2 cenários muito interessantes aqui. Um era o pai e o filho, que estavam colocando dinheiro na ideia ali, e o filho era apaixonado pela ideia, a ideia era dele. E o pai o tempo todo falando, não, mesmo se der errado, a gente vai investir nessa startup. E eu falando, vamos ver o que vai acontecer na sexta-feira, para a gente tomar essa decisão juntos? E ele queria, porque queria continuar na ideia, e ele convidou, né, mais 5 amigos ali, para poder desenvolver esse projeto. No último dia, a gente descobriu que não tinha viabilidade financeira. E aí, um dos membros lá da equipe, ele veio me trazer em casa, e no carro, no meio do caminho, ele pega, bate no meu ombro e fala assim, Igor, eu queria muito te agradecer, cara, por esse processo. Eu falei, mas por quê? Ele falou, cara, os meus sócios, né, essa galera que está com essa ideia dessa startup, todos eles têm muito dinheiro. Eu tô meio quebrado, cara, de grana, e eu ia vender esse carro aqui que eu tô te trazendo em casa para colocar nessa startup. E ainda bem que você descobriu antes, né, que não ia dar certo. Então, olha só, né, Reginaldo, você trouxe isso muito bem ali, né? O pai querendo investir no filho e tinha grana para colocar. Por outro lado, né, o que o Fernando trouxe, de pensar bem isso e resolver rápido, né, descobrir rápido isso. Um estava ali prestes a vender um carro, que provavelmente era o único patrimônio para colocar uma ideia que provavelmente não ia dar certo no mercado. Então, é muito legal. O Design Sprint Igor, ajudou só isso. quero chamar aqui o nosso embaixador Sérgio Altavini para fazer um comentário. Serginho, manda brasa aí. Fala, galera, boa noite, boa noite. Mas isso daí que vocês estão falando é aquilo que nós mais vivenciamos, né? Quando a gente fala do mundo das startups, eles teimam, né? Eles se apaixonam pela solução, esquecem que eles têm que se apaixonar, na verdade, pelo problema, e ficam teimando. Isso é muito comum a gente encontrar, né? E uma ferramenta dessa, igual o Igor trouxe, ela realmente ela ajuda a resolver e a evitar muito dano, muito problema futuro, né? Só que não é fácil, né, você conseguir convencer a galera para que eles aceitem a realidade, né? É duro, a gente convive diariamente, né, com startups, novos projetos, eu atendo gente praticamente todo dia aqui, e como que eles são, entre aspas, né, teimosos, né? Muitas vezes vendo que a coisa não vai dar certo e querem insistir naquilo, né? Mas são escolhas, né? Mas essa ferramenta é essencial e muito bem abordada pelo Igor, viu, Igor? Muito parabéns pela abordagem aí, show mesmo. Sérgio, Obrigado, na verdade, Sérgio. eu sempre falo que isso não é uma questão de quebrar sonhos, isso é uma questão de não transformar o sonho em pesadelo. Boa. Exatamente. Vou usar essa frase, adorei. Isso Boa. é que um bom mentor fez. Só queria chamar o nosso embaixador Marcos Morichik, falando diretamente do Japão. Fala, Marquinhos. Faz tempo que eu não participo, então agora quer matar a saudade aí. Parabéns o Igor, né, dessa apresentação aí do Design Sprint. Eu sou fã dessa ferramenta também. Estou tentando adaptar aí dentro da minha realidade. Uma das questões da viabilidade, que é a questão da viabilidade cultural, né? Eu trouxe um projeto da Ásia, do Japão, para o Brasil, no modelo de economia colaborativa, startups comunitárias e tal. Está no primeiro 12 meses, eu fiz um planejamento de 24 meses, né? Fizeram toda a viabilidade e tal. E uma da questão que eu não contei foi a viabilidade cultural, né? Na verdade, ele foi projetado aqui para uma cultura onde todas as empresas, não importa o tamanho, é lucro real, né? Contabiliza tudo, já faz um orçamento de 2 anos antecipado de tudo. E chegando aqui no Brasil, eu pensei que somente as pequenas e médias, mas as empresas um pouquinho também têm essa dificuldade, vamos dizer assim, né? Então, agora eu estou tentando pivotar o projeto e fazer uma remodelagem de novo, que é essa questão agora de mudança de cultura, né? Para que o negócio possa dar certo. E se não der certo, pode ser que não funcione, vamos dizer assim, né? E demorei 1 ano, investi, sei lá, R$1 milhão aí para cair nesse dilema. Então, essa ferramenta antecipada é excelente, de a gente entender bem antes, né, em pequena escala, se vai ter aceitação ou não. Né? Agora, existem coisas mais complexas que agora eu estou tentando adaptar essa ferramenta para antecipar também essa questão, ainda mais agora nessa questão de globalização, né? O Japão abriu as fronteiras, não precisa mais de visto para vir para cá, então está vindo vários empresários brasileiros para o Japão e está tendo esse choque cultural aí de tanto empresas japonesas para investir no Brasil, como empresas brasileiras para investir no Japão ou na Ásia.
Então, parabéns aí pela ferramenta. E quando tiver um tempo, vamos tomar um café. Reginaldo, saudade de você, tenho acompanhado você. Vamos marcar um café de novo. Um Vamos abraço, sim. pessoal. Obrigado. Feliz Um em prazer. estar aqui, Se nós Marcos. tivéssemos nos conhecidos aí, de repente, há 2 anos, né, atrás, eu teria te ajudado a economizar R$1 milhão. Eu também. O Fernando é o meu mentor, né? Ele já me deu um toque, acho que na primeira semana que eu pisei no Brasil, né? Ele já me deu alguns toques, ele me deu um caminho aí excelente, que eu acho que eu já economizei aí R$1 milhão também, né? Mas legal. Tem várias questões aí que, né, o Fernando, quando eu conversei com ele, ele falou assim: Marcos, vai por esse caminho aí, né? Que Fantástico. esse caminho aí. Você fala sobre cultura, né? Cultura organizacional ali, né? E é totalmente diferente, né? Eu imagino, Japão e Brasil, né? Você falou sobre lucro real, contabiliza tudo. Brasil tem muitos impostos, contabiliza muita coisa, né? Então tem um desafio muito grande. Em questão também da cultura de inovação também, né? Às vezes, imagino, não sei, né? Mas empresas japonesas, né? Tem essa questão cultural também, né? E de implementar, talvez, as inovações aqui, né, empresas do Brasil, trazer inovações para cá. Eu vejo muito isso, né, nas empresas que passam por mim aqui, pelas minhas mentorias aqui do Sebrae. Então, a gente tem também uma solução muito interessante, que é uma vertente do Design Sprint, a gente tem chamado de Innovation Day, que é fazer mesmo um dia de inovação dentro de empresas tradicionais, utilizando ali uma vertente do Design Sprint que chama-se Lightning Decision Jam, né, ou LDJ, né, fica mais fácil, onde em 40 minutos a gente consegue fazer uma integração com a equipe, trazer todos eles, trazendo ideias, como eles enxergam a empresa, né, no final ali, as sugestões, as ideias deles, é colocado em um quadrante, a gente consegue entender qual das ideias tem mais chance de sucesso, né, com menos esforço, e ali sim, se a empresa entender, a gente cria mesmo esse quadrante, né, as que ficam na esquerda e para cima, são as que têm mais chance de sucesso com menor esforço. E ali é um modelo, né, ideal para a gente colocar em um design sprint. Então a gente traz essa vivência, né, para eles mesmo, para trazer a cultura da inovação para dentro de empresas tradicionais. Então, cara, quero conversar aí com você, já pega o meu contato aí que a gente vai tomar um café. Essa questão também de você buscar talento na área de inovação, também eu tenho essa dificuldade. Por quê? Porque aqui no Japão, a cultura, você contrata um cara, e o cara, ele é fiel, e ele persevera você até o final. Aqui, você transfere know-how para o cara tá empolgado, cara, mas daqui 6 meses, o cara, mesmo que o negócio já tá numa visão positiva, ou ele abandona, ou ele vai procurar uma nova ideia. Isso. Entendeu? Então, dentro do Design Sprint, nós temos que criar algo no sentido do processo de inovação independente da pessoa, né? E que é uma coisa difícil, porque você tem que pegar um cara, muitas vezes, que tem um talento, o cara faz acontecer, um cara formado na MIT, o cara que tem já experiência, o cara vai lá e faz. Só que se, de repente, surgir algo, ou uma proposta, ele abandona o time e já vai para outro, porque o pessoal quer retorno rápido, né? Um ano não ganhei nada. Tá, mas o cara tem opção de compra de ações, entendeu? Mas estamos no primeiro ano. Existem modelos para poder te ajudar nisso. Dá para a gente estruturar e existem os sprints de refinamento ali para a gente poder trazer a equipe, né? É bem legal. Vamos conversar, depois me chama aí. Igor, em função do avançado da hora aqui, só queria chamar para finalizar, só primeiro chamar o Felício Araújo, depois o Robson e o nosso Marco Atissani de sempre, querido, para os três fazerem seus comentários e a gente finalizar em função do horário. Manda ver, Felício. Boa noite aí para todo mundo. Ô Igor, eu quero te parabenizar aí, né, pelo esse momento aí de conteúdo. E queria tirar só uma dúvida, porque realmente é interessante, né, hoje o mercado exige que você vá rápido para o mercado, né, para validar rápido, para você justamente não ter que ficar gastando muito recurso financeiro, até mesmo recurso intelectual, né, para uma coisa que de repente não vai dar certo. Mas aí como que o design sprint, porque, por exemplo, se na sexta-feira você descobriu que a ideia ela não é uma ideia boa para o mercado, mas vamos supor que é uma ideia que mudando algum ponto, ela se torna interessante. Acontece de você passar do 5º dia,
Não, pessoal, a gente, pelo teste, a gente achou um ponto que eu acho que precisa de um 6º dia para a gente fazer mais alguns testes. Entendeu? Não sei se eu consegui. Não, conseguiu, e maravilhosa, assim, super relevante a tua pergunta. E sim, como eu estava falando para o Marcos, no final lá, Felício, no 5º dia, existem 3 caminhos. Uma é a ideia não ter viabilidade, seja técnica ou financeira, para ir para o mercado. Né? Aí existe, é claro, a gente faz ali as reuniões de entrega, onde a gente vai determinar junto com o time o futuro do negócio. Se eles quiserem continuar, né, as respostas estão ali, sem problema algum. Esse é um caminho. A ideia não tem viabilidade de ir para o mercado. Segundo caminho, a ideia tem viabilidade para ir no mercado. Aí a gente vai ajudar a empresa nos próximos passos, né, pegar ali a empresa de desenvolvimento, continuar esse processo com ela. O terceiro caminho, Felício, é a ideia, ela talvez dê certo no mercado. Então, existem modelos, né, de pivotagem, a gente pode ajustar, modelo de ajuste para essa ideia, que aí eu acho que é onde entra a tua pergunta. Cara, a ideia não está pronta, mas ela também não é que ela não vai funcionar. Ficou essa dúvida, a gente consegue continuar com o design sprint, que a gente chama de sprint de refinamento. É um ciclo, é um processo cíclico, né? A gente vai estar ali o tempo todo. O design sprint não é para a gente fazer em 5 dias e acabou. Ele vai estar contínuo, né? Um processo contínuo, de melhoria para a nossa ideia. Então, se a gente ficou com alguma dúvida, o ideal é que a gente passe por um sprint de refinamento. Esse sprint de refinamento é um sprint mais curto, aproximadamente 3 dias, porque toda essa etapa de mapeamento e soluções, né, esboçar soluções, elas já foram feitas. A gente vai ali para próximas decisões, prototipar novamente e testar. Né? Então, são sprints basicamente de 3 dias, mas desde que surja essa dúvida, a gente já tenha feito o mapeamento muito bem. Porque assim, eu fiz essa pergunta porque eu sou desenvolvedor, né? Eu trabalho na área de tecnologia com desenvolvimento, e a gente tá modelando um negócio justamente em cima do design sprint, só que assim, de repente o cara tem uma ideia boa, mas ele precisa validar um protótipo. Então, a gente pega aquela ideia, realmente desenvolve o protótipo em pouco tempo, porque a gente já tem uma estrutura assim pronta, a gente não começa nada do zero, né? A gente tem aquela estruturinha básica ali do que todo aplicativo, plataforma já pede de início, né? Então, por isso que eu fiquei nessa dúvida. Realmente, será que de repente, se você forçar um pouquinho, mesmo que a ideia não seja ali de inovação contínua, entra no ciclo de inovação contínua. E não pode se apaixonar pela ideia, porque às vezes a gente está apaixonado pela ideia, coloca tempo e dinheiro em algo que não vai dar certo. Uma coisa que você gosta, mas que às vezes o mercado não gosta. Igor, só queria chamar agora o Robson Silva. Queria chamar o Robson aqui para falar com a gente finalizar já. Obrigado, Felício. Entra no nosso grupo que eu te passo o contato do Igor. Parabéns, Igor, pela apresentação. Eu queria saber se você conhece o livro Provocações na área do empreendedorismo, que é um volume, que é business no mestrado e doutorado. Se eu conheço? Não conheço. Nem eu. Ele é um mestrado que fala qual é a situação desse país. É o erros que os empreendedores tomam nas faculdades, que muitas vezes leva ao declínio da empresa. Ele é um volume, Provocações Empreendedora. 1, 2 e 3. Maravilha. Passa o link lá nos nossos grupos e eu passo de sugestão para a galera, tá bom, Robson? Valeu aí, Fernando. Valeu, Robson. Vou indicar lá no grupo também depois um livro relacionado a isso aí para você. Obrigado. Eu queria chamar aqui para finalizar Marco Antônio Tissani, o italiano mais brasileiro da nossa nação. Bora fazer. E eu falando de pizza aqui, tá vendo? Eu acho que deveríamos entender muito bem o termo empreendedor, porque, como o Fernando sempre nos ajuda a entender o significado das palavras, empreender vem do latim. Empreender significa mais ou menos, eu acho que poderia ser como tomar acima de si mesmo, uma ideia. Então, nesse sistema capitalista, empreendedor coincide com homem de negócio. A finalidade do empreendedor é fazer de um X valer
tanto, mais do custo de fazer X, de acordo? Então, eu entendo a excelente palestra de Igor, nos ensinando a evitar o fracasso econômico. Mas atenção, os grandes empreendedores do mundo da história, como Leonardo da Vinci, quem tentou fazer voar o homem e fracassou, levou depois de uns séculos aos seus irmãos Wright, que conseguiram pela primeira vez voar. Antes de ser um negócio, a aviação civil e militar. Então, sempre temos que agradecer os grandes empreendedores que fizeram os primeiros passos de inovação, que depois permitiram à humanidade de fazer negócios com grandes ideias. Esse é sempre uma homenagem a esses grandes homens. E última coisa, a escravidão foi uma grande conquista, eliminada da face da terra a escravidão, mas desde um ponto de vista econômico, era um fracasso. Por quê? Tirar do mercado os escravos, que custava nada, não tinha nenhuma força econômica para apontar a esse desenvolvimento social. Então, agradeço dizendo, empreender é fazer lucro? Sim, mas às vezes empreender é conseguir que a humanidade faça um passo na frente, até ter o destino de fracassar, sendo os primeiros pioneiros fazendo uma coisa desse gênero. Maravilha. Marco, muito legal você trazer essa história. Essa história está aqui, ó. O último capítulo do Design Sprint fala sobre os Vou comprar o livro, então. Conta toda essa história deles aí, cara. Fantástico você trazer isso. Você vendeu o livro definitivamente. Vou já comprar. Muito bom. Legal. Parabéns. É legal te conhecer. Obrigado. Obrigado, Fernando, por me deixar falar. Igor, queria agradecer aqui o seu conhecimento espetacular, né? Fico muito feliz de ver cada vez mais o conhecimento que nós compartilhamos e gerado vem dentro da própria Nação Bora Fazer. Isso para mim é espetacular, né? Nossos embaixadores e nossos membros, eu às vezes contribuo com o meu conhecimento, mas não tem um dia que eu não aprenda muito com vocês. Então, queria agradecer a sua generosidade e o seu espírito de colaboração que tanto a gente prega dentro da nossa Nação Bora Fazer. Igor dos Anjos, obrigado pelo conteúdo de Design Print, a todos os embaixadores aqui presentes. A gente uniu hoje aqui, no mesmo momento, 5 países, viu, Regi, viu, Serginho? Japão, Portugal, Brasil, França e Canadá. Como sempre, Nação Bora Fazer de norte, sul, leste e oeste, dando volta ao mundo. E Nação Bora Fazer, boa noite, fiquem com Deus. A sua dose de negócios, coragem e fé. Até terça-feira que vem. Valeu, Fernando. Eu que agradeço aí. Realizei um sonho hoje. Eu queria ver essa mãozinha aqui estourando, igual a gente faz aqui, que o pessoal fica aplaudindo. Aí explode, né? Eu sempre vejo, sempre vi, né? Dos 30 talks para trás. Olha lá, acontecendo isso aí, ó. Legal, realizei meu sonho aqui. Obrigado, Fernando, pelo convite. Obrigado, queridos. Fiquem com Deus. Pessoal, marca lá no Instagram, me segue lá também. Qualquer dúvida, só me chamar lá no direct. É um prazer falar com vocês. Obrigado, uma boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Valeu, pessoal. Boa noite. Boa noite. Tchau. Falou. Tchau. Boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite. Atessane. Boa noite. Buona notte. Buonanotte. Buonanotte. Boa noite, Edilon. Boa Valeu. noite, galera. Valeu.